Muito bem, saudações a você. A gente chega agora agradecendo aí a sua atenção, agradecendo a participação. De início, vai logo lá no sininho, ativa o nosso sininho para que a gente possa mandar para você todas as informações. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. A gente começa o nosso bate-papo de hoje. Hoje um bate-papo bem interessante. Vamos conversar com o médico psiquiatra Evaldo Melo, agradecendo já de início a SM Vídeos, SM Filmes, 987235807, do meu amigo Sidney Martins. Aí todo tipo de produção, clipes, casamentos, aniversários, documentários, projetos para os formandos dos cursos de comunicação. Busca lá, SM Filmes, 987235807. De Luz, Som e Iluminação, esse é o Instagram do Daniel Freire, que também está com a gente. E você busca no YouTube o programa Cena Livre, do Fábio Miranda. Aliás, todos uma só família, essa mesma equipe. Obrigado a você que acompanha a gente aí em todas as redes sociais. Eu lembro a você que diariamente também você pode acompanhar a gente na Rádio CBN, na frequência 105.7. Logo cedo, das 6h15 da manhã até as 9, com o Jornal da CBN Pernambuco, e das 9 até o meio-dia, com o CBN Recife. Doutor Evaldo Melo, que também é meu colunista na CBN. Como vai, mestre? Tudo bem? Tranquilo? Tá aqui contigo. Vamos conversar para esses milhões de telespectadores, né? Vamos lá. O que é que está acontecendo com o mundo, doutor Evaldo? Tá todo mundo louco? Já dizia o Silvio Brito na música dele, tá todo mundo louco, Uber? Pois é, você lembrou Silvio Brito, que é um marco na música popular brasileira. E eu queria dizer o seguinte, eu estava num programa em 2020, quando começou a pandemia, que a gente não saía de casa. Início de pandemia. A gente até participava mais de programa, porque as pessoas nos achavam. Acionava, a gente né? sempre estava em casa. E aí, o que está acontecendo com o mundo, me perguntava exatamente o repórter naquela época. E eu dizia a Aldo o seguinte: em 1913, Freud escreveu um artigo que terminou virando um livro importantíssimo, chamado Psicologia das Massas. E ele dizia lá que o homem sempre lutou para controlar a natureza e ter uma falsa sensação de segurança. Isso em 19, ele já dizia. Isso. 1913. 13. E o que é que acontecia? Ele dizia que o homem precisa ter uma falsa sensação de controle da natureza, porque senão ele vai ter que se encontrar e se defrontar com seu desamparo, com a sua pequenez. É nesse artigo também, logo depois de mostrar a civilização, que ele vai falar uma questão de Deus, que como Deus sendo uma criação do homem, não o homem ser uma criação de Deus. Então, mas isso é uma outra história. Mas ele dizia assim: esta falsa sensação de segurança, de que está controlando a natureza, faz com que o homem esqueça o seu desamparo, esqueça a sua fragilidade. De repente, a natureza se volta contra ele, e ele sente a força da natureza, e ele volta para aquela mesma sensação de desamparo anterior. Não esqueçamos, não é? O vírus da Covid vem da natureza, né? Vem da natureza. Sim. E absolutamente toma conta de uma forma e nos encontra tão despreparados. Exato. Que nós voltamos àquela eterna sensação de desamparo que nos acompanha. A gente nasce numa sensação de desamparo, a gente sai de uma posição confortável dentro do útero da mãe, onde a gente não precisava fazer nada. Tudo a gente recebia, não é, para entrar, começando tendo que respirar. O pulmão não existe, ele está lá colapsado, e de repente você respira e já sente a dor da respiração. E a partir daí é aquilo que se dizia, né? Então, neste sentido, quando o homem se defronta com algo que ele não compreende, quando ele se defronta com algo que é muito maior que ele volta para essa sensação de desamparo, que é o que nós todos vivemos. Estamos passando. E ainda estamos passando, né? Ô, Evaldo, e agora vem a varíola do macaco, né? Que já está, de novo, o que você está ratificando o que o senhor está dizendo aí, da a natureza. Exatamente. Né? A natureza nos agredindo, porque a gente tem agredido a natureza permanentemente. Perfeito. Na medida que a gente não cuida da natureza. Um dia eu li num livro que assim, você vê um povo civilizado quando ele cuida de 4 segmentos. Ele cuida da natureza, ele cuida dos velhos, ele cuida das crianças e dos animais. Se ele não consegue cuidar disso, ele não é civilizado. A civilização é desarmonia completa, né? Doutor Evaldo, por que a gente tem medo? Bem, nós vamos diferenciar um pouco o que é ansiedade de medo, Aldo. Eu acho que isso é importante. O medo é um receio por algo objetivo, não é? De repente... Natural.
absolutamente necessário. Certo. Necessário. O herói, o destemido, é alguém que tem avariado algum mecanismo que impede que ele tenha medo. O certo é ter medo. Não é? O certo é ter doido medo. é que não tem medo. O doido é que não tem medo. O cara que tá lá sem medo é porque não tá Tem legal. alguma coisa errada. Nós temos que ter medo com aquilo que nos ameaça. Então isso é medo real, concreto, algo que pode me ameaçar. A ansiedade é um medo sem essa justificativa, sem essa justa causa. Certo. É quando você, por situações internas, você fica inquieto e receando algo que não é concreto, algo que não é real, que está na nossa cabeça. Nós temos medo para sobreviver. Nós precisamos ter medo. Os primitivos, os homens primitivos, eles se agruparam para poder se defender da natureza, dos animais e dos outros grupos rivais, exatamente porque eles tinham medo, eles temiam, eles começaram a descobrir que o grupo é mais forte do que um indivíduo só e que pode enfrentar esta natureza e esse outro grupo rival. Então, neste sentido, o medo é necessário para poder preservar a civilização, a humanidade e a pessoa individualmente. Então, faz parte da vida. Da vida ter medo, né? Duvide de quem diga eu não tenho medo de nada, Perfeito. porque essa pessoa não está legal. Tá variando. Está variando. E a ansiedade... E a ansiedade não. A ansiedade... Mas a ansiedade ela é provocada ou a ansiedade também ela faz parte da natureza humana? Ela em geral, ela tem um gatilho, um disparo externo, mas a ansiedade é algo interno. A ansiedade é um medo interno que em geral não tem a justificativa, porque ele é exacerbado, ele é elevado. A ansiedade se associa a sintomas físicos. Certo. A ansiedade pode ter elevação dos batimentos cardíacos, a ansiedade então, pode ter a ansiedade sensação... é uma coisa boa, né? Em determinada medida, né? Também protege, também Certo. protege. A gente diz Porque às vezes você fica ansioso por uma coisa boa, tá ansioso por uma viagem, né? Tá ansioso para encontrar alguém, né? Exatamente. Veja, você traz a possibilidade de eu falar. A ansiedade, como é esse receio, ele pode preparar você para a ação e ele vai lhe tornar mais apto para a ação, mas tem a ansiedade que paralisa. E essa ansiedade que paralisa não é produtiva. Essa é patológica, é? Não, as duas podem ser patológicas dependendo da intensidade. Certo. Agora, a reação da pessoa, essa ansiedade que paralisa, não leva à ação e, portanto, não leva à resolução daquilo que está trazendo a ansiedade. Certo. A ansiedade que nos leva, a ansiedade diante de uma prova que a gente vai fazer, a ansiedade diante da namorada que a gente vai encontrar pela primeira vez, a ansiedade se a gente vai funcionar ou não na primeira vez. A hora da tacada. Eu tinha um amigo que dizia assim, quando encontrava uma pessoa que conhecia naquele momento, disse assim, nós vamos sair, agora você tem que me prometer que a gente vai sair pelo menos 2 vezes, porque na primeira vez eu não funciono. Eu falho na primeira, mas me garanto na segunda. Não me avalie pela primeira vez. Sinceridade. Sinceridade, ele já avisava de antemão. Então a ansiedade da performance, né, performance no mais amplo sentido, ela é absolutamente importante. Normal, né? Normal, exato. Agora, doutor Evaldo, vamos lá, o senhor lembrou aí o episódio de 2020, mas vamos voltar um pouquinho antes da pandemia. A impressão que a gente tem é que o mundo está adoecendo, e a gente não está sabendo lidar com isso. Essas agressões à natureza, isso é um fato. E ainda não chegamos no ápice da devolução que a natureza vai fazer para a gente. A conta ainda a gente não tá pagando, né? Por exemplo, a conta do aquecimento global, a gente não começou a pagá-la integralmente. Ainda. Mas a gente está pagando... Só tem umas pitadinhas, né? Umas mensagens, tá chegando, tá havendo o de gelo, tá havendo no isqueiro. Então, veja, eu acho que, na verdade, não é? E aí a gente tem que... Houve uma grande depressão no início do século passado, e aí o mundo viu e sentiu a sua fragilidade. O grande país, que era os Estados Unidos, viveram uma depressão profunda, com muito suicídio, muita morte por falência, todas essas coisas. Mas a gente está perdendo a capacidade, Aldo, de aprender com a experiência. Isso é muito ruim. Quer dizer, a gente passa pela experiência, mas a gente não aprende com a experiência. Agora, doutor Evaldo, não tem 2 anos. Gente morrendo, a gente trancado, desespero, pessoas perdendo. E as pessoas hoje estão nem aí, tá achando que tá tudo normal. Aldo, e a pandemia nos trouxe a coisa democrática da morte democrática. Evidentemente que eu estou falando da morte democrática, claro. não é igual, não é? Morreu muito mais pobre, morreu muito mais negro, morreu muito mais... Mas se provou que todos morrem. Que todos morrem.
né? Quando você vê um capitão de indústria morrer de Covid e o motorista de ônibus morrer de Covid, você diz assim, pode pegar qualquer um. Então, a fragilidade. Então, essa ideia de que o dinheiro não protege, ou protege muito menos que as pessoas imaginavam, que protege, não vamos nos enganar, que há diferentes abordagens. Agora, não protege completamente, deveria ter nos ensinado de que os outros valores que a gente está abandonando, e eu diria, a sociedade vem se deteriorando enquanto civilização, a gente está perdendo. Se autodestruindo, Se autodestruindo. Porque a civilização pressupõe que o grupo vai cuidar do indivíduo. Essa é a essência da civilização. O grupo vai cuidar do indivíduo. Os animais fazem isso muito bem. Exatamente. Não, eu estava vendo uma reportagem da África e quando o rebanho de búfalo fica em volta daquela búfala que acabou de parir para proteger aquele que está chegando. É proteção. Búfalos, elefantes, cachorro, é um negócio impressionante. Os mais frágeis, né? Ficam no meio para que o grupo proteja. Exatamente. Então, quando nós avançamos no processo civilizatório, que a gente começa a deixar desprotegido aqueles menos favorecidos, né? Quer dizer, e a gente se desumaniza, porque a humanização vem exatamente desse cuidado com o outro, né? E a gente tem uma sociedade pautada no egoísmo, e a gente tem uma sociedade pautada no consumo. No metal. Né? Eu sempre cito um exemplo da calça jeans, né? Por coincidência, estava o aniversário do jeans essa semana e eu estava relendo isso que eu já tinha visto. A calça jeans é desde 1853. A calça jeans foi concebida para os mineiros americanos que precisavam botar tanto mineiro de carvão como de ouro, e que precisava ter um tecido muito resistente para que ele pudesse botar ali. E aquele bolsinho que a gente tem, não sabia por quê, eu estava lendo essa semana, era exatamente para botar o ouro. As coisas maiores ele botava atrás. Mas tinha aquele rebite, tinha tudo. Então, a calça jeans foi feita para durar, para ser resistente. O que a sociedade de consumo faz com a calça jeans? Lança moda a calça rasgada, furada, a calça boca de sino, depois de estreita, porque é para não durar. Então, nós temos uma sociedade voltada para que esses bens não devem durar. Devem ser consumidos e devem ser exatamente descartados. E eu acho que, neste sentido, é que eu chamo que a nossa sociedade atual é tóxica, porque, para mim, o paradigma da sociedade é exatamente o drogado, que são consumidores fiéis a produto. Porque quando você vê uma propaganda de um sabão em pó, você não vê a propaganda do sabão em pó. Você tem que entrar no mercado para comprar aquele sabão em pó. Não é qualquer sabão em pó. Da propaganda. Então, esta é a atitude do drogado. O drogado, ele é fiel àquela substância, àquela droga. Ele é um consumidor fiel àquela substância, que é isso que a sociedade capitalista quer que nós sejamos. O senhor entrou nessa questão de drogas e, sem dúvida alguma, isso é um mal do século, né? Também. Porque se a gente for falar mal do século, depressão é mal do século, ansiedade agora, mas droga é um capítulo à parte, claro que deve se discutir muito. Doutor Evaldo, legalizar o uso das drogas é uma atitude inteligente dos governos? O combate às drogas, a coerção, a maneira que hoje é tratada a droga, é uma coisa inteligente? Como tentar minimizar os efeitos de uma sociedade que está se destruindo também por conta do uso da droga? Vamos pegar a sua primeira pergunta, não é? Veja, eu acho que eu não verei, não é? Mas quando Milton Friedman, que é Prêmio Nobel de Economia, economista americano, não é? Diz assim, já está provado de que a guerra às drogas não funcionou. Os Estados Unidos gastaram mais de 3 trilhões de dólares para retirar do mercado menos de 10% reconhecido por ele. Então, isso não vai funcionar. Não há a menor possibilidade de funcionar. E se você pensa, eu estou pensando aí como uma sociedade capitalista, nem estou falando como uma sociedade humanista, como uma sociedade capitalista, é o caminho que se terá que seguir, diz Friedman, numa reportagem com mais 10 economistas. Então, isso não funciona. Então, ele diz, tem que legalizar e tem que legalizar tudo. Tem que legalizar tudo. Porque o segundo mercado mais rentável do mundo é o tráfico de drogas. Então, você só vai abalar esse mercado paralelo quando você puder ter a legalização.
Então, como eu dizia, não sei se eu verei isso, mas este é o caminho, não há como se fugir disso. Qualquer pessoa que fale responsavelmente e estude a história do consumo de drogas na civilização humana vai dizer, este será o caminho irreversível. Outra coisa, nós sabemos que a avaliação do que é legal e do que é ilegal é absolutamente subjetiva. Não há nada, por exemplo, que justifique cientificamente que seja legal consumir álcool e não seja legal consumir maconha. A maconha tem um potencial agressivo, destrutivo, nocivo, muito mais do que 10 vezes menos do que o álcool. Agora, por questões de comércio, você tem a legalização do álcool e do cigarro, que são as duas drogas que mais matam no mundo, enquanto você não tem a legalização de outras drogas. Por outro lado, a gente... Agora cigarro eletrônico também, né? Agora cigarro eletrônico. Agora, então, veja, não existe na história do homem nenhuma civilização que não usou drogas. Não existe. Desde o começo, dos primórdios da civilização... Em maior e menor grau, Você vai lá nas cavernas, você tem ali um bonequinho que está avisando, né? com um caldeirão mexendo alguma coisa. Os próprios indígenas também, né? Sempre. Só que este uso de drogas incorporado à sociedade, esse uso não provoca dano. Então, o que provoca dano é a proibição. Porque eu me lembro que um secretário de segurança, mais para o passado aí, ele proibiu que fosse vendido álcool nos morros, né? Só se começa essa proibição pelo morro, não começa por Boa Viagem, nunca. E aí tinha uma barraquinha lá no alto, não sei de quê, que vendia álcool e não podia funcionar depois de 10 horas. Só que ela tinha a melhor coxinha da região. Né? Então as pessoas voltavam do trabalho e queriam comprar a coxinha que comiam depois do trabalho. O que é que acontecia? Tinha um esquema em que a pessoa ia por trás para poder pegar a coxinha. Era tráfico de coxinha. Aquilo que é proibido gera o tráfico. Entende? Era tráfico de coxinha lá no morro. Então veja, a questão da proibição leva... É verdade, se você legaliza, você vai ter um aumento de consumo, pode ter um aumento de problema. No primeiro momento. Exato. O Uruguai está provando isso. Né? Você vai ter um aumento no primeiro momento. Depois você vai ter que lidar. A sociedade lida bem com isso. Questão da educação também, né? Se você educa, se você prepara, isso é ruim, isso é bom. Né? Qual é a função do Estado? A função do Estado não pode ser fiscalizar o seu corpo. O Estado não pode decidir aquilo que você bota para dentro do seu corpo, porque essa é uma decisão soberana e privativa do cidadão. Certo. Agora, cabe ao Estado, por exemplo, fiscalizar, o que não é feito agora, o consumo de drogas por menores de 18 anos. Desde 1949, lá no código que tem, é proibido vender bebida para menores. E não se consegue fiscalizar isso. Doutor Evaldo, e talvez a gente tenha tido ao longo dos anos um pequeno ganho, que é a proibição da comercialização da bebida alcoólica naquele horário comercial, em tese. Que eles brigaram muito. Nós trabalhadores nessa área, queríamos que fosse proibida qualquer veiculação. Como o cigarro. Exato. Depois que eles fizeram? Não, assim. Vamos dizer que até determinado grau, então sobrou ainda o vinho e a cerveja. O destilado ficou lá para trás, mas vinho e cerveja ainda são veiculados num horário que tem menor. Mas em tese era pra zerar mesmo. A nossa proteção tem que ser com a criança e com a adolescente. Eu lembro que Fórmula 1 mesmo, no passado, tinha aqueles patrocínios. Tudo era Marlboro, tudo era Chopin Special, era o carro de Fittipaldi. Mas veja, o que é que foi? É ótimo você lembrar o cigarro. O cigarro foi no governo de Fernando Henrique, foi no governo de Serra. O que é que ele fez? Serra, quando era ministro da Saúde. Da Saúde. O que é que ele fez? O que é que se pode fazer em relação a tudo? É assim, você dá a informação, você cria a regra, e você fiscaliza e pune. Perfeito. Informa, cria regra, fiscaliza e pune. Essa questão do cigarro mesmo que o senhor está falando, toda carteira de cigarro, inclusive, ela vem com uma imagem... grotesca, às vezes. Né? É verdade. Bem impactante mesmo. Mas eu estava conversando outro dia, por exemplo, acidente de carro, acidente de moto, alguns especialistas estavam aqui comigo na rádio, dizendo que quando você tem a publicidade bem agressiva, automaticamente você tem um alerta maior.
Não é para quem... Não, é só você ver. Quando você vem na estrada, que as pessoas vêm correndo, aí tem um acidente, tem alguém caído, as pessoas diminuem, as pessoas passam para uma velocidade razoável. Pode acontecer comigo, né? Pode acontecer comigo. Então, mas isso tem, a mente também tem uma facilidade, algo que é de esquecer. Você vai fazer isso nos primeiros quilômetros, depois você vai esquecer e vai meter o pé. A prova de ser a pandemia agora. É a pandemia, né? Então, a gente está esquecendo. Completamente. Eu estava vendo uma reportagem do Milton Jung hoje de manhã na CBN que uma epidemiologista estava trazendo. Não nos enganamos. Já existe a quarta onda. Já está aí. Quarta onda. Já tá São aí. Paulo, Rio, não tenha dúvida disso. Já está. E é diferente porque a população está muito mais vacinada. Tese está mais vacinada. Está vacinada, está mais leve. Agora, as consequências, ela falava de uma coisa. Eu tenho um paciente que era meu paciente porque ele era usuário de crack, ele pegou Covid, ele passou 2 meses internado na UTI e ele saiu da UTI completamente deteriorado mentalmente. Ele saiu gagá. E é um homem de 60 anos, que foi se recuperando e hoje, depois de 1 ano e meio, ele já está praticamente recuperado. Mas o que ela dizia, né, nessa reportagem era que nós ainda não conhecemos completamente as sequelas da Covid. Nós estamos observando, inclusive sequelas mentais. Ela diz claramente, as pessoas... É muito novo ainda. Muito. Ninguém sabe de nada. Nós estamos ainda aprendendo, mudando o pneu com o carro rodando. Em movimento. Então, é absolutamente aberto o que a gente vai acontecer ainda como pós-Covid, né? Ô, doutor Evaldo, o senhor está falando de drogas aí, o senhor lida muito com esse assunto. O que é mais prejudicial? É a cocaína? É o crack? É a maconha? É o haxixe? É o álcool? É o cigarro? É possível enumerar, colocar numa tabela o que é mais destrutivo? Veja, aí a gente vai ter que fazer uma análise do que você está chamando de destrutividade. Se você disser a questão do efeito rápido, destrutivo rápido, certamente a cocaína em forma de crack. Porque não esqueçamos nunca que crack é cocaína, né? Só que em forma de pedra, né? É um subproduto e é feito da borra da cocaína, então fica um produto muito misturado. É o pior do pior do pior do pior. Agora, quando você pensa assim, em termos da população, a droga que mais mata é álcool e cigarro. Pela escala. Pela escala. E quando você vê a capacidade de provocar dependência, quando você pensa na nicotina, no tabaco, no cigarro, tem 8 vezes mais capacidade de provocar dependência do que o álcool. Então, de cada 10 pessoas que começam a fumar cigarro na boca, entre 6 e 8 vão ficar dependentes do cigarro. Caramba. De cada 10 que começam a beber, 2 vão ficar dependentes. Então, a capacidade do tabaco, da nicotina, mais forte, né? Muito mais forte. Agora, veja, o tabaco, por exemplo, não tem consequências sociais. Você não tem o dano social. Você tem o dano pessoal e familiar. Houve uma época que era charme, né? Que era charme. Os atores de novelas, na década de 50, 60, não havia um ator que não entrasse em cena fumando um belo de um cigarro. E isso, como a gente estava falando da questão passou a ser absolutamente cafona você fumar. Exato. Não é? Mas de uma forma tal que as pessoas que fumavam passaram a ser um pouco perseguidas, como se ainda estás fumando, cara. E aí a gente diria, como é que pode ter um voo sem as pessoas fumar? Não. Proibiu algumas pessoas fumarem no sanitário, no toalete algumas vezes, depois não. Hoje em dia não se fuma. Não se fuma no cigarro, nem no cinema, nem no shopping, nem no restaurante. Passou a ser uma coisa mais ou menos de leproso mesmo, né? Às vezes quem fuma assim, o cara se afasta logo, né? Eu não gosto muito disso, porque é preconceito também. Eu acho que a pessoa tem que ter o direito de fumar. Ele não tem o direito de fumar junto de mim. Mas as pessoas estão se afastando, muito, né? muito. Assim, não beijar uma mulher que acabou de fumar um cigarro não é. Os próprios restaurantes e bares criaram espaços, né, de fumódromo, dessas coisas. Mas essa é a proteção social. É o indivíduo decidir que vai continuar fumando e a sociedade se protege. Exatamente. O indivíduo decidir que vai beber álcool, mas a sociedade tem que proteger para que ele não pegue o carro depois que ele bebe. Ainda são 40% dos acidentes de trânsito relacionados a álcool. É muita gente. Não, e agora outra dependência, que não vai dar tempo da gente falar, mas é a dependência pelo celular, cara. Que está provocando... Que é pior do que o álcool ao volante. Provocando, exatamente. Cara. Porque o álcool você ainda fica com uma certa tensão ali quando está dirigindo. O celular não. O celular lhe desvia. Mas é dependência mesmo, não é? É dependência, é compulsão. É uma dependência psicológica. Da mesma forma que tem dependência pelo cigarro, pela bebida alcoólica, tem pelo celular também, né, Evaldo?
A dependência da bebida tem uma substância, a dependência do cigarro tem uma substância, a dependência do celular não tem a substância. É como a dependência de jogo eletrônico, é como a dependência, por exemplo, de cartas, é como a dependência de sexo. Mas é como difícil de retirar, né? É muito difícil. É muito difícil porque, como todas as outras dependências, Aldo, a pessoa não admite que tenha problema. Não, a pessoa, realmente eu estou usando muito celular, mas não admite. E você vê uma cena constrangedora da pessoa que não consegue sentar sem se livrar do celular, não é? Quer dizer... é só ir no restaurante. É só ir no restaurante. Você Todo vai ver mundo tá à mesa e fica o cara no quatro telefone, pessoas, cara. eu estava no restaurante agora, 4 pessoas numa única mesa, as 4 pessoas estavam no celular e 3 delas estavam tirando foto para mandar possivelmente para alguém que não estava ali. Então, outra coisa, Evaldo, quando chega a comida, a primeira coisa que o camarada faz é o quê? Tirar foto da comida para postar. Para postar. Olha, voltando ao nosso bate-papo de início, o mundo tá doido, viu? O mundo tá estranho. Os valores da sociedade estão invertidos. Né? Quer dizer, eu acho que aí, quando você tem a fragilidade da morte que aconteceu na pandemia, que poderia ter ajudado, não ajudou. Perfeito. Deu mais uma sensação da fragilidade da vida e, portanto, de um tempo curto que nós temos para viver, então vamos viver do jeito que a gente puder. E parece que aquela coisa que eu conversei com o senhor já por outras oportunidades, que pormenorizaram as coisas e diziam, não, a pandemia ela vai servir para tornar as pessoas, deixá-las melhor. Balela, né? A história da humanidade não mostra isso, Aldo. Não mostra isso. As pessoas não aprendem com a experiência. Por isso que a obrigação, nós estamos falando também um pouco antes de entrar no ar aqui, a questão da eleição. Era importante que as pessoas utilizassem a eleição para melhorar, as nossas relações. Não tem outro caminho. Veja, Ulisses Guimarães dizia uma coisa, você está achando esse congresso ruim? Espera o próximo, que vai ser pior do que isso. Né? Eu quero acreditar que a gente pode eleger melhor. Eu quero acreditar que a gente pode pensar em alguém que não está ali com um projeto nem pessoal, nem de um grupo. Hoje nós temos muitos congressistas que representam um grupo. É o cara que representa a bola, representa a bola, e o boi, não é? Então, BBB. Isso. Então veja, quem é que representa o humilde? Quem é que representa o desfavorecido? Quem é que representa aquele que precisa de mais proteção? Quem é que representa aquele senhor de rua de 60 anos que morreu de frio em São Paulo a semana passada? Quem é que vai representar essas pessoas? E quando as pessoas tentam dizer que os representam, aí a gente vê as pessoas subindo, quando chega não representam. Representava outras coisas e outros interesses. Muito boa essa sua reflexão para a gente encerrar o nosso bate-papo. Doutor Evaldo, obrigado pela atenção e certamente em outras oportunidades a gente vai conversar mais. Obrigado, viu? Toda terça o senhor está na CBN, toda né? Quarta. Toda quarta na CBN, né? Logo cedinho no CBN Recife. 9h45. Perfeito, falando de todos esses e outros assuntos. Isso, exatamente. Até o próximo encontro, Evaldo. Obrigado, Aldo, pela oportunidade. Eu que agradeço, sempre estou por aqui. Muito obrigado. Para você que acompanhou o nosso programa, obrigado pela atenção. Entre em contato com a gente através das redes sociais.